Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Mercado da Bola. Muito prazer, eu sou Esteves e no vídeo de hoje vamos falar sobre o Manchester City, que prepara uma proposta pelo goleiro Diogo Costa do Porto para o lugar de Ederson. Vamos falar também do Liverpool, que fechou a contratação do francês Hugo Ekitike, que chegará por um valor milionário. Manchester United tenta aplicar chapéu no Arsenal e fechar com o atacante Viktor Gyökeres do Sporting. Palmeiras acerta a venda do meia Richard Rios e mira substituto paraguaio, que está na Premier League. Internacional recebe proposta da MLS pelo atacante Wesley e muito mais. Sem muita enrolação, já fortalece com seu like e inscreva-se aqui no canal se você for novo e curtir o conteúdo. Eu quero desejar também uma ótima e abençoada semana a cada um de vocês. Agora sim, sem mais delongas, seguimos com o vídeo de hoje. Bora falar das transferências já confirmadas. O Al Rayyan do Qatar anunciou de forma oficial o volante Gregore de 31 anos. Ele assinou até o meio de 2027. O brasileiro deixa o Botafogo por 6 milhões de euros. Já o centroavante espanhol Raúl de Tomás também foi para o futebol do Qatar, onde assinou um empréstimo de 1 ano com o Al Accra. O jogador de 30 anos pertence ao Rayo Vallecano da Espanha. Pretendido pelo Botafogo, que chegou de apresentar uma proposta ao Porto, o atacante Gonçalo Borges, de 24 anos, assinou com o Feyenoord da Holanda. O português deixa o Porto de Portugal a troco de 10 milhões de euros. A Roma da Itália anunciou a contratação do meia marroquino El Ayanoui, que tem 24 anos. Ele assinou até meados de 2030 e chega do Lens da França a troco de 23 milhões e meio de euros. E o Napoli da Itália vem investindo pesado na atual janela de transferências e anunciou mais uma contratação. Trata-se do zagueiro holandês Sam Belkema, que tem 26 anos e assinou até meados de 2030. O defensor deixa o Bolonha, também da Itália, a troco de 31 milhões de euros. O West Ham anunciou a contratação do lateral direito Kyle Walker-Peters, de 28 anos. O inglês assinou por 3 temporadas e chega sem custos, após não renovar com o Southampton. Já vimos então as transferências confirmadas, agora é hora de falar de negociações e especulações do mercado. Começando pelo Internacional, que recusou uma proposta pelo atacante Wesley. A oferta veio do Portland Timbers dos Estados Unidos e seria pela compra do jogador, onde o time da MLS teria ofertado cerca de 8 milhões de dólares, ou algo na casa de 45 milhões de reais, na cotação atual. Porém, segundo o jornalista André Hernan, o Colorado já recusou então a proposta, pois considera o valor abaixo do pretendido e o jogador de 25 anos também é uma peça importante do plantel. Por isso então, para vendê-lo, espera um valor maior do que esse. Já o rival Grêmio avalia a contratação do zagueiro paraguaio Fabián Balbuena, que tem 33 anos e está atualmente livre no mercado, após deixar o Dinamo de Moscou lá da Rússia. Segundo a rádio GZH, o tricolor tem essa necessidade de reforçar o sistema defensivo e o jogador é uma boa oportunidade de mercado, já que chegaria sem custos de transferência. Até o momento, não foi feita nenhuma proposta pelo ex-Corinthians. Mas o que acha? Seria um bom reforço? E será que ele ajustaria a zaga do time gaúcho? Comente aí! E o Flamengo já foi notificado que o goleiro Matheus Cunha tem um pré-contrato assinado com o Cruzeiro, ou seja, então, ele fica no time carioca somente até dezembro, quando acaba o seu contrato, e na virada do ano, ele se muda para Belo Horizonte sem nenhum custo de transferência. Matheus Cunha reserva de imediato ao goleiro Agustin Rossi neste momento, por isso então o Flamengo deve ir ao mercado na próxima temporada e trazer um substituto, com a ideia de manter um bom reserva de imediato a Rossi. Por outro lado, o Flamengo já avalia um substituto no mercado para o lateral direito Wesley, que tem a sua saída muito bem encaminhada para a Roma da Itália. A bola da vez é o jovem Vinícius Tobias, que tem apenas 21 anos e pertence atualmente ao Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Segundo o jornalista João Van Boysen, o Flamengo tentará inicialmente um empréstimo de 1 ano com opção de compra vinculada. Bom, até o momento não há propostas pelo jogador, mas seria um nome que agrada neste momento. E o Atlético Mineiro encaminhou a contratação do atacante Biel, de 24 anos, junto ao Sporting de Portugal. Segundo o jornalista Bruno Andrade, do site All Sport, o Galo aguarda o jogador agora para fazer os exames médicos e assinar o contrato, que será de empréstimo por 1 ano. Além disso, vai haver uma obrigação de compra imposta em metas na casa de 7 milhões de euros. O jogador foi vendido ao time português recentemente, junto ao Bahia, mas acabou não tendo muito espaço. Por isso então, ele acabou ficando fora dos planos e um retorno ao Brasil virou sua prioridade. Quem sabe no Galo ele consiga uma sequência melhor.
E fim da novela Richard Rios. O Palmeiras acertou a venda do colombiano ao Benfica de Portugal na manhã deste domingo. Segundo o site Globo Esporte, o time português vai desembolsar cerca de 30 milhões de euros de forma fixa. E agora então, o anúncio oficial deve acontecer a qualquer momento. Destaque do Palmeiras nos últimos anos, o jogador está no clube desde 2023, quando foi comprado junto ao Guarani por cerca de 1,3 milhão de euros. Deste modo, o colombiano de 25 anos já vai render uma boa grana aos cofres do time paulista neste curto período. Antes de fechar com o Benfica, Richard Rios esteve muito próximo da Roma da Itália, com quem ele chegou a ter um acordo verbal na questão contratual, mas o time italiano não conseguiu um acordo com o Palmeiras. E além disso, ele vinha sendo cogitado em várias equipes, mediante o seu bom destaque na Copa do Mundo de Clubes. E agora então, finalmente ele está deixando o Brasil rumo à Europa. Você acha que foi a melhor escolha? Ou na sua opinião, ele deveria ir para outra equipe? Comente aí. Já no mercado em busca de um substituto para Richard Rios, o Palmeiras avalia o mercado e pode contratar o paraguaio Diego Gomes, que pertence ao Brighton. Pelo menos foi o que revelou o setorista Diego Firmino. No time inglês, o paraguaio de 22 anos teve pouco espaço na última temporada e por isso uma saída pode ser bem atraente para ambas as partes. Por sua vez, o Brighton não descarta negociar o jogador e aguarda propostas, e se for de agrado para ambas as partes, ela deve ser aceita. Mas enfim, no momento não há propostas ou negociações em curso, já que o Palmeiras avalia esse nome e entre outras opções no mercado, mas Diego Gomes tem um valor de mercado na casa de 14 milhões de euros. Segundo revelou o jornalista Bruno Andrade, em publicação do site português Mais Futebol, o Manchester City já prepara uma proposta pelo goleiro Diogo Costa, que pertence ao Porto de Portugal, justamente para o lugar de Ederson. Tem negociações muito bem encaminhadas para defender o Galatasaray da Turquia. Nos últimos dias, o time inglês já fez consultas para entender as condições de negócio e agora estaria preparando uma oferta na casa de 60 milhões de euros, incluindo já bonificações. Por sua vez, o Manchester City tem pressa para fechar com o novo goleiro, e o português é a grande prioridade neste momento. Além dele, Gianluigi Donnarumma do PSG e Ter Stegen do Barcelona são outras opções avaliadas. Mas enfim, o jogador de 25 anos é a grande prioridade e quem sabe então pode trocar o Porto pelo Manchester City. Realmente é um interesse bem antigo e quem sabe agora então o City consiga contratá-lo. Segundo publicação do jornal português A Bola, o Manchester United entrou novamente na disputa pelo atacante sueco e teria feito uma nova proposta, que inclusive seria maior do que a que o Arsenal apresentou recentemente. O time de Mikel Arteta vem há semanas negociando com o Sporting e tenta chegar a um acordo total na negociação, contando com o desejo do jogador. Porém, o Sporting teria dificultado a saída e estaria pedindo algo na casa de 80 milhões de euros pelo jogador de 27 anos. Inclusive já recusou duas ofertas do Arsenal. Ainda segundo o jornal A Bola, o Manchester United teria feito então uma proposta que chega próximo aos 80 milhões de euros pedidos pelo Sporting. E além disso, conta com o técnico Ruben Amorim, que tem uma boa relação com o jogador e tenta convencê-lo então a jogar nos Red Devils. Já o Arsenal conta com o desejo do jogador de jogar no time e além disso, disputar a Champions League na atual temporada, coisa que o Manchester United não vai disputar neste ano. Mas enfim, veremos em breve qual vai ser o futuro de Viktor Gyökeres, mas com certeza será bem longe de Portugal. Enfim, se você tivesse uma proposta do Arsenal e uma do Manchester United, qual você aceitaria? Comente aí. E o Liverpool vem com tudo na atual janela de transferências e vem fazendo contratações de peso para a nova temporada. E temos mais um reforço muito bem encaminhado e que está próximo do anúncio oficial. Estamos falando do centroavante Hugo Ekitike, que chegará do Eintracht Frankfurt da Alemanha após um grande destaque na última temporada e onde ele vinha sendo pretendido por grandes equipes. Segundo o renomado jornalista Fabrizio Romano, a transferência foi selada em 90 milhões de euros e o jogador assina um contrato até o meio de 2031. Só lembrando que nos últimos dias, o Newcastle fez uma proposta na casa de 70 milhões de euros pelo francês, mas o Eintracht Frankfurt recusou e então o time inglês acabou recuando nas negociações, já que a pedida da equipe alemã era algo entre 90 e 100 milhões de euros, valor então que o time de Anfield topou pagar. Realmente é um valor bem alto pelo jogador de 23 anos. Veremos se ele vai se firmar e se destacar como foi lá na Bundesliga. Qual sua opinião? Vale o investimento? Você acha que ele vai se firmar no time de Anfield? Comente aí. E o mercado da bola de hoje então fica por aqui, o primeiro da semana. Eu espero que tenham gostado e principalmente que tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, já deixe aqui nos comentários. E claro, se você gostou do vídeo e quer apoiar o meu trabalho, já deixe o seu like e inscreva-se para receber os novos vídeos. Meu muito obrigado à presença de cada um de vocês, desejo a todos uma ótima e abençoada semana e a gente se encontra a qualquer momento em um novo vídeo aqui do canal. Um forte abraço!